Feliz quarta-feira de cinza a todos. Eu sei que esse canal é um canal sobre ciência e filosofia, mas de vez em quando me dá vontade de falar sobre catolicismo. E hoje é uma data muito importante. E no final de semana eu acabei indo em um pequeno retiro por apenas 2 dias. Então a minha mente ela está cheia de Deus e catolicismo. Falar sobre evolução não me parece adequado nesse momento. Então hoje começa esse tempo importante da Quaresma, um tempo de penitência, e como eu não tenho o gabarito necessário para explicar o que é a Quaresma, eu vou pegar a descrição que está aqui no meu missal, que eu acho que pertencia à minha avó. Ele é pré-55 e há uma discussão, né, uma descrição do tempo da Quaresma. Então, eu basicamente vou ler para os senhores, porque nem é todo católico que entende bem a doutrina e o porquê a gente faz as coisas que faz, né? Então, o tempo da Quaresma, significação deste tempo. Durante esses 40 dias, os cristãos se unem intimamente aos sofrimentos e à morte do Divino Salvador, a fim de ressuscitarem com ele para uma vida nova nas grandes solenidades pascais. Então é um tempo de transformação, é um tempo de penitência e é uma oportunidade que a igreja nos dá de exatamente focar nesses 40 dias essa mortificação que a vasta maioria de nós não faz durante o ano, né? Nos primeiros tempos do cristianismo, essa ideia fundamental achava sua explicação no batismo dos catecúmenos e na reconciliação dos penitentes. Por toda a liturgia da Quaresma, a Igreja instruía os pagãos que se preparavam para o batismo. No Sábado Santo, mergulhava-os nas fontes batismais, de onde saíam para uma vida nova, como Cristo do túmulo. Por sua vez, os fiéis, gravemente culpados, deviam fazer penitência pública e cobrir-se de cinzas, né, o que é o dia de hoje, a quarta-feira das cinzas. Então daí que sai a tradição. Para acharem uma vida nova em Jesus Cristo. Convém reparar nestes dois elementos para compreender a liturgia da Quaresma e a escolha de muitos textos sagrados. A nossa participação neste tempo. No ofício das matinas do primeiro domingo, lemos o sermão que o Papa São Leão Magno, no século V, dirigiu ao povo, explicando a liturgia da Quaresma. Abre aspas. Sem dúvida, diz ele, os cristãos nunca deveriam perder de vista esses grandes mistérios. Porém, essa virtude é de poucos. É preciso, contudo, que os cristãos sacudam a poeira do mundo. A sabedoria divina estabeleceu este tempo propício de 40 dias, a fim de que as nossas almas se pudessem purificar e, por meio de boas obras e jejuns, expiassem as faltas de outros tempos. Inúteis seriam, porém, os nossos jejuns, se neste tempo os nossos corações não se desapegassem do pecado. Fecha aspas. Isso é muito importante, né? Porque eu acho que eu vou postar esse vídeo no Instagram também, mas eu postei nos meus stories hoje, né, que até um ato objetivamente bom ele pode se tornar ruim para a alma da pessoa se neste ato não houver a boa intenção. Então, por exemplo, ainda que seja um tempo de penitência agora, um indivíduo que faz uma penitência por orgulho, então, vamos supor, a pessoa decide que vai comer só lentilha e arroz durante todo o período da Quaresma, mas faz isso por uma questão de soberba e sente ali um orgulho. E quando, entre outras pessoas que estão se alimentando um pouco mais, o indivíduo tem aquela postura de superioridade e faz questão que todos, de uma forma ou de outra, descubram que ele está ali a comer lentilhas, né? Então, obviamente, ainda que a ação do jejum seja proveitosa para esse indivíduo, ela não trará proveito, trará talvez inclusive a própria condenação, né? Então é necessário, né, esse desapego ao pecado. Então a penitência ela está aqui para para purgar então
essa tendência nossa ao pecado e ao apego às coisas mundanas, né? Apego de maneira geral às próprias criaturas, né? Porque uma alma, para ela entrar em comunhão com Deus perfeitamente, isso vai nos dizer, por exemplo, São João da Cruz, ela deve eliminar todo e qualquer apego pelas criaturas. As criaturas, elas são em si mesmas boas, né? Um vinho, um amigo, as plantas e os animais, mas Deus é infinitamente superior às criaturas. Então, para uma alma ser penetrada pelo amor divino e pela graça divina, ela deve, portanto, se esvaziar dos apegos às criaturas, né? São João da Cruz vai nos dizer, inclusive, que as criaturas elas são menos do que nada, né? Porque elas podem não só... Porque o nada ele não nos afeta, mas as criaturas elas são um impedimento a essa comunhão com Deus, né? Então, é um período que nós devemos, portanto, tentar fazer exatamente isso, nos desapegar dessas coisas sensuais, né? Dessas coisas que apegam aos sentidos, e uma delas é inclusive o próprio alimento, né? E nos afastarmos fazer o jejum é uma boa medida contra, inclusive, esses movimentos do corpo em relação a outros problemas. É um indivíduo que sofre com, por exemplo, excesso de sensualidade, essa sensualidade no sentido mais estrito, o indivíduo sofre com a luxúria. O jejum é uma forma de domar o corpo, né? Porque o corpo deve ser sujeito à alma, mas por causa da concupiscência, né, e do pecado, o nosso corpo ele tende a nos arrastar para longe da virtude. Então, uma forma de você dominar o corpo, por assim dizer, é rejeitar as suas necessidades. E uma delas é exatamente, né, a alimentação. Não estou aqui dizendo que você deve passar fome. E qualquer penitência feita nesse tempo deve ser, tirando, obviamente, aquela que deve ser feita, né, como, por exemplo, hoje, né, o jejum. Mas as outras penitências adicionais, você deve, obviamente, conversar com um padre sobre isso, né? Talvez, por exemplo, a sua saúde seja muito frágil e um médico vai dizer, não, você não pode pular 2 refeições por 40 dias, né? Então temos que tomar cuidado exatamente para essa vaidade não tomar conta, né? Então, continuando, né, o que está aqui no missal, lendo essas palavras, parece-nos assistir à abertura de um retiro. Com efeito, a Quaresma é o grande retiro anual de toda a família cristã, sob a direção maternal e segundo o método da Santa Igreja. Esse direito terminará pela confissão e comunhão geral de todos os seus filhos, associados assim realmente à ressurreição do Divino Mestre e ressurgindo, por sua vez, a uma vida nova. As práticas exteriores que devem desenvolver em nós o Espírito do Cristo e unir-nos a seus sofrimentos são o jejum, a oração e a esmola. O jejum é imposto pela Santa Igreja a todos fiéis depois de 21 anos completos, até atingirem os 60 anos. Seria um engano pernicioso não reconhecer a utilidade desta mortificação corporal. Seria menosprezar o exemplo do próprio Cristo e pecar gravemente contra a autoridade de sua Igreja. Lembremos sempre que Cristo, né, a Quaresma tem os 40 dias exatamente por causa dos 40 dias que Nosso Senhor ficou no deserto, né, jejuando, inclusive. Né. O prefácio da Quaresma nos descreve os efeitos salutares do jejum. O prefácio seria, né, a parte da missa. Né. E aqueles que por motivo justo são deles dispensados não o estarão de jejum espiritual, isso é, de se privarem de festas, teatros, leituras puramente recreativas, etc. Então, ainda que você não, por alguma razão, você não possa fazer um jejum de alimento, você deve, de alguma forma, jejuar,
que seja espiritualmente, não comer alguma coisa que você gosta, ou ler, focar mais em leituras espirituais, se abster de alguma coisa que é legítima, lícita, mas por amor a Deus, né? Então, dar aqui o exemplo de alguma leitura puramente por lazer. Então, você gosta de algum livro de romance, sei lá, um Chesterton, então você não lerá isso daí, né? A oração, assim como a palavra jejum, abrange todas as mortificações corporais. Da mesma maneira, compreende a palavra oração todos os exercícios de piedade feitos neste tempo, com um recolhimento particular como sejam a assistência à Santa Missa, a comunhão frequente, a leitura de bons livros, a meditação especialmente da paixão de Jesus Cristo, a via sacra e a assistência às pregações quaresmais. A esmola compreende as obras de misericórdia para com o próximo. Já no Antigo Testamento está dito: mais vale a oração acompanhada do jejum e da esmola do que amontoar tesouros. Praticando essas obras, preparavam-se antigamente os catecúmenos para o batismo, que iam receber no sábado de Aleluia, enquanto os penitentes públicos se submeteram a elas com espírito de dor e arrependimento de coração. Saibamos também nós que aquele que não faz penitência perecerá para toda a eternidade. Isso é Lucas 13:3. Renovemos em nós a graça do batismo e façamos dignos frutos de penitência. Os textos das missas a cada passo nos exortam a isso. Convém, entretanto, evitar que a nossa piedade seja excitada por compaixão sentimental ou tristeza exagerada. Sim, é um combate, uma morte terrível que vamos contemplar. Tanto a nossa, né, a morte sensível às coisas do mundo, é um tempo de penitência, mas também a morte que nós vamos contemplar de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas também é, sobretudo, uma vitória, um triunfo. A cruz, ela é um símbolo de dor, mas é um símbolo também de vitória, então de alegria. E é por isso que nós a usamos no pescoço, no terço, né? E a cruz é o símbolo do católico, né? A cruz com Cristo lá pregado, né? Os protestantes não têm. A cruz deles é vazia, né? Em verdade, assistiremos a uma luta gigantesca do homem novo. Ouviremos os seus gemidos, seguiremos os seus passos sangrentos, contaremos todos os seus ossos, mas isso é apenas um episódio de sua vida. O deslance é um grito de vitória, um canto de triunfo. Sobre as particularidades deste tempo. A cor dos paramentos, né, do padre e da igreja é o violeta. É o violácea que está aqui, né? Roxo. Omite-se completamente o aleluia e o glória, só se canta nas festas dos santos. Os altares são despojados dos seus enfeites e o órgão se cala, menos no quarto domingo. No fim das missas do tempo, o sacerdote diz Benedicamus Domino, em vez de Ite missa es, para exortar os fiéis a perseverarem na oração. Cada dia deste tempo tem a sua estação, com indulgências especiais e uma liturgia própria, cujos cânticos e leituras nos incitam à penitência e à conversão, enquanto as orações imploram para nós o perdão e a graça. Então eu peço que aqueles que têm a oportunidade de ir a uma missa tridentina que o façam, né? Porque eu não sei, né, na missa nova capaz de estar aí o pessoal tocando violão na quaresma, né? Então hoje, especificamente na quarta-feira de cinza, né, façamos penitência e imploremos a misericórdia de Deus. Pela imposição das cinzas, recebemos hoje o convite oficial da igreja para fazermos essa penitência. Lembra-te, ó homem, que és pó e em pó te hás de tornar. Então é esse o outro simbolismo, né, das cinzas, porque nós somos nada. Todo o nosso ser depende de Deus.
Então, nós devemos nos fazer pequenos, como crianças, né? Eu terminei de ler recentemente a autobiografia de Santa Teresa de Lisieux e ela repete isso várias vezes, né? Nós devemos nos fazer pequeno, nós devemos nos esvaziar, como eu disse, de toda esse apego às coisas do mundo para que Deus possa habitar em nós. Porque se a gente se esvazia do mundo, então Deus tem espaço na nossa alma. E como diz São João da Cruz, dois contrários, né, e filosofia de maneira geral não podem coexistir no mesmo local, né? Então, uma vez que o apego às coisas mundanas é contrário ao apego a Deus, então, se há o apego às coisas mundanas, Deus não fará parte da sua alma. A cinza é o símbolo da penitência pelos pecados que trouxeram a morte para este mundo. As orações da bênção e imposição das cinzas e as da missa nos fazem penetrar no espírito da penitência cristã. Humilde submissão, unida a uma grande confiança na misericórdia de Deus, introito e no trato. Enquanto a epístola nos põe diante dos olhos um exemplo comovente de penitência, o jejum. Jesus Cristo nos ensina no Evangelho que este jejum deve ser, antes de tudo, interior. Se antigamente só os pecadores públicos recebiam as cinzas, mais tarde foi estendida esta prática a todos os fiéis, pois todos devem sentir-se e confessar-se pecadores e fazer penitência. Então é isso. Então é um tempo de expurgação de pecados, é um tempo de renovação e devemos, portanto, aproveitar desses 40 dias da melhor maneira possível. Tá? E como eu falei e repito, devemos nos esvaziar do mundo, usar essa oportunidade para abandonar aquelas coisas lícitas, mas que nos distraem de Deus e focar o máximo possível em Nosso Senhor e tentar informar todas as nossas ações com esse espírito. E sempre que fizer algo por Deus, que sempre reze para que as suas intenções também sejam retas. Tá? Consulte a Deus. E só para finalizar, eu queria tirar aqui de São João da Cruz, em cima disso que eu já falei, mas tem uma frase que eu li algumas horas atrás, que me marcou muito. Eu achei uma exposição muito interessante. Está em inglês, então eu estou traduzindo, devia ter comprado em espanhol, né? Mas enfim. Por tudo que foi dito, pode-se ver agora quão maior é o trabalho de Deus em limpar e purgar uma alma desses contrários do que criar uma alma a partir de nada. Olha isso. Então veja que, para São João da Cruz, o ato de purgar a sua alma desses apegos, para que você possa entrar em uma comunhão íntima com Deus, parece ser algo maior. Essa purgação que Deus executa na alma daquele que se dispõe a fazê-lo é um trabalho maior, mais belo do que a própria criação da alma. E por que isso? Porque esses contrários, né, o contrário do desejo e a afeição, são mais completamente opostos a Deus e oferecem a Ele uma maior resistência que o nada. Porque o nada resiste. Então, vou repetir. Então, para esses contrários, né, o contrário relacionado às afeições e os desejos pelas criaturas, justapondo com a Deus, estes são completamente opostos a Deus e oferecem a Ele maior resistência do que o nada.
Então isso nos mostra que essa purgação da alma, né, que ele vai chamar de a primeira noite, ela é difícil, porque nós temos essa tendência a querer resistir, portanto, a Deus. E as nossas paixões, os nossos movimentos nos arrastam para as coisas do mundo. Então usemos esse tempo de quaresma para tentar, ao menos, reduzir ou, se Deus quiser, eliminar todos esses apegos que nós temos, tá? E, inclusive, eu diria que um dos maiores apegos da modernidade, um dos que mais me afeta, é exatamente a mídia, né, social, né, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Né? Então, se você tem um vício de ficar usando o celular excessivamente, talvez seja uma boa penitência a se fazer, diminuir o uso do celular e né, gastar menos horas nessas atividades pouco proveitosas. Então é isso, espero que esse vídeo seja de alguma utilidade aos senhores e fiquem com Deus e tenham uma excelente quaresma.